Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula da série Eletricidade Básica. Ainda falando da lei de Ohm, aplicação prática e os conceitos práticos para aplicação no dia a dia. Eu trouxe um exemplo para você de uma associação de resistores, ou seja, vou colocar aqui uma situação prática para a gente poder associar esse conceito, onde poderemos enxergar isso no nosso dia a dia. Em diagnosticar problemas e efeitos gerados por anomalias de circuito, usando aí os conceitos e as teorias. No caso aqui, o exemplo que eu trouxe para vocês hoje, vou aproveitar para explicar resistência em série, resistência em paralelo e associação. Nós vamos fazer aí um conjunto de explicação e aproveitando, trazendo o exemplo de uma condição real do dia a dia que eu presenciei, que a gente presencia e pode presenciar quando se trata de resistências ou dispositivos de aquecimento para quando a gente usa o efeito Joule, ou seja, a energia calórica para produzir trabalho em algum aspecto. Aquecimento, fechamento. No caso dessa situação aqui, essas resistências são resistências que estão instaladas em um mordente. Esses mordentes eles são responsáveis para entrar em contato com um material, onde quando esse contato acontece você tem um aquecimento e aí você tem um fechamento da embalagem, né, que seria uma embalagem de material plástico. Então é uma situação real em que eu precisei avaliar para diagnosticar qual a causa do defeito, ou seja, a resistência não estava aquecendo, não estava chegando no nível de temperatura ideal e, consequentemente, não fechava a embalagem. Então vamos lá. Eu tenho aqui R1, R2, que seria duas resistências, e tenho R3 e R4 mais duas resistências. A resistência R1 e R2 elas estão ligadas em série, ou seja, está uma após a outra, certo? E a resistência R3 e R4 estão ligadas em paralelo. Nesse caso aqui, como eu tenho uma junção desses dois conjuntos de resistências, então eu tenho uma associação de resistências em série e uma associação de resistência em paralelo. Essas duas associações estão juntas, então eu vou chamar de circuito misto. Misto série paralelo. R1 e R2, os valores medidos é 5 ohms em cada resistência, ou seja, R1 e R2, as resistências são 5 ohms, ok? As minhas resistências R3 e R4 são a resistência da carga, a resistência que eu utilizo para produzir o efeito Joule. A resistência R1 e R2 são as resistências indesejadas que surgiram num contato dos conectores que permite a conexão dos condutores aos terminais das minhas resistências que são utilizadas para aquecimento. A corrente nominal de R3 e R4 é 10 amperes, ou seja, para essas resistências produzirem o trabalho ideal, tem que passar uma corrente, ou seja, a corrente solicitada por elas, o circuito tem que fornecer 10 amperes para cada resistência, ou seja, em R3 e R4. R3, a corrente elétrica de R3 tem que ser 10 amperes e a corrente elétrica em R4 também tem que ser 10 amperes para ela produzir a potência ideal. Ok? Então, nós sabemos agora que a resistência, a corrente e a intensidade da corrente que eu necessito em cada resistor é de 10 amperes. Sabemos agora que a corrente necessária para o R3 e R4 produzir o trabalho ideal para a minha aplicação é 10 amperes.
Então, nós vamos trabalhar para a resistência R3 e R4, uma corrente de 10 amperes. São os meus dois valores de corrente. Tendo todas as informações do circuito, agora nós vamos calcular a resistência. Eu preciso descobrir o valor em resistência ohmica da minhas resistência R3 e R4, para poder aplicar o conceito da lei de Ohm, que é calcular a resistência equivalente no circuito. Aqui eu já tenho a resistência das minhas resistências indesejadas, que é 5 ohms. Então, não vou precisar calcular elas, mas aqui eu vou calcular. Então, nós já temos a corrente, sabemos a corrente nominal desses resistores e que ela precisa de 10 amperes para produzir o trabalho ideal. Para mim, calcular aqui a resistência equivalente, eu preciso calcular a resistência nesses pontos aqui. Para calcular a resistência, como é que eu devo fazer? Então, vou utilizar a lei de Ohm e aí eu vou estar procurando a resistência. Quando eu estou procurando a resistência, o que é que eu vou fazer? Eu vou, se eu procuro R, resistência, eu vou colocar R em evidência e I em lugar de R. Ok? Então, nesse caso aqui, como eu vou procurar a resistência de R3 e R4, então eu vou colocar R em evidência e vou substituir os valores. Nesse caso aqui, nós teremos, quem é a tensão do meu circuito? 220 volts. Então, R não é tensão dividido por corrente. Então, nesse caso aqui, eu estou procurando R. Então, nós vamos calcular R. Logo, R é 220 dividido por 10, que é a corrente nominal da minha resistência. Então, a resistência, o valor ohmico da minha resistência é 220 dividido por 10, nós temos aí 22 ohms. Então, eu calculei R. Nesse caso aqui, como eu tenho duas resistências iguais, que é a resistência da minha carga, são 10 em cada uma, então as resistências vão ser iguais. Então, cada resistência aqui é 22 ohms. Ou seja, se a gente considerar o valor ideal, 22 ohms em cada um. Então, as minhas resistências em paralelo aqui é 22 ohms cada um. Qual o intuito? O que é que nós estamos analisando? Nós estamos analisando o impacto que foi gerado pelas resistências indesejáveis que apareceram no circuito, que é a R1 e R2, cada uma com 5 ohms. Então, eu preciso saber qual o impacto em relação à queda de potencial. O que foi que aconteceu? Então, para isso a gente está fazendo essa avaliação. Eu preciso saber o impacto aqui nesse ponto. Então, eu vou calcular a resistência total do meu circuito, da parte do circuito onde você tem a série. Então, como é que eu faço para calcular uma resistência em série? Eu somo as resistências. Então, nesse caso aqui, eu vou somar R1 com R2. Logo, a resistência equivalente na minha parte do circuito onde você tem a série é 10 ohms, a soma dos dois resistores. Ok? Então, nós calculamos agora a parte do circuito onde você tem a série. Resistores em série nós somamos. Agora vamos calcular a resistência em paralelo. Nesse caso aqui, nós vamos calcular a resistência em paralelo, a resistência equivalente da área quando você tem a resistência em paralelo, que é justamente a resistência da carga. Vamos calcular agora a resistências que estão em paralelo. Para calcular a resistência em paralelo, como é que nós devemos fazer para calcular resistências em paralelo? Eu tenho que pegar os valores das resistências que estão em paralelo, multiplicar e dividir pela soma dessas resistências. Como seria isso? No caso aqui nós temos dois resistores em paralelo. Então, montamos aqui a nossa estrutura para calcular a resistência equivalente em paralelo, a parte em paralelo do circuito. E aí eu tenho RQ igual a 22 vezes 22 dividido por 22 mais 22. Então nós temos 484, ok? 484 sobre 44.
484 sobre 44 vai dar resistência equivalente é igual a 11. Ok? A minha resistência equivalente na área do circuito em paralelo é igual a 11 ohms. Em algumas situações, não precisa nem você aplicar cálculo. Nesse caso aqui, nós temos dois resistores em paralelo. Sempre que nós tivermos dois resistores em paralelo igual, a resistência equivalente vai ser igual à metade de um dos resistores ou de uma das resistências que estão em paralelo. Se tiver mais de duas resistências em paralelo, sempre vai ser menor do que a menor resistência no circuito em paralelo, ok? Então, neste caso aqui, nós calculamos o nosso RQ, a nossa resistência equivalente na área da minha máquina, do equipamento, onde você tem o circuito ligado em paralelo, que são a resistência de aquecimento. A resistência desejável, a resistência criada para trabalho. Essa resistência aqui foi uma anomalia no circuito. Mau contato, oxidação nos conectores que ligavam essas resistências. Ok? Então vamos lá. Qual foi o problema, ou seja, qual foi a anomalia que estava acontecendo no circuito? O set point de temperatura total não atingia, mesmo você solicitando a temperatura máxima, mas nunca atingia o set point. Só atingia 50% da temperatura total. Então, é fácil a gente deduzir. E aí, nessa situação aqui, eu estou usando a lei de Ohm para a gente entender em números o que foi que aconteceu, porque o set point de temperatura lá no equipamento, na máquina, não chegava ao 100%, sempre a 50%. Ou ficava um pouco abaixo de 50%, variando entre um valor abaixo e igual a 50%. Então, a gente vai entender bem quando a gente fizer esse cálculo aqui. Vai entender o que aconteceu na realidade. Então, nós temos aqui a 11, que é a resistência circuito em paralelo, e 10, que é o valor resistência equivalente às minhas resistências em série. Como eu tenho um circuito em série paralelo, então agora eu vou calcular a resistência total do circuito. Eu tenho uma resistência, duas resistências, e agora eu posso considerar uma terceira resistência. Porque eu já calculei aqui a resistência equivalente do circuito em paralelo. Agora eu sei que é 11 aqui, a resistência total, aqui, dessa área aqui. Aqui também eu já calculei, já somei, então eu tenho 10. Então eu posso enxergar aqui como se eu tivesse duas resistências, para efeito teórico, certo? 10 e 11. No total, se eu quiser calcular a minha resistência total no meu circuito, quanto é que vai ser a resistência total? É só somar 10 mais 11 e dá 21 ohm. Então, a resistência total nesse circuito aqui é total no circuito é igual a 21 ohms. Ok? Então, nós estamos aprendendo a calcular circuito em série, circuito em paralelo e os dois circuitos ao mesmo tempo, que é o circuito misto, série, paralelo. Ok? Vamos fazer os comentários agora sobre o ocorrido no circuito, ou seja, a anomalia gerada pelas resistências indesejáveis no meu circuito. Levando em consideração o seguinte conceito, sabemos que no circuito em série, a corrente é igual em todas as resistências. A corrente não se divide, ela é igual. Nesse caso aqui, eu tenho essa área em série com essa. Então, a corrente aqui vai ser igual aqui. Ela vai se dividir nesse ponto. Estaremos calculando a corrente para a gente saber qual a corrente circulante aqui. Ó. Essa corrente, a intensidade da corrente aqui, vai ser proporcional a todas as resistências. Então, se o ideal seria essa resistência aqui não existir. Se essa resistência não existisse, nós teríamos a corrente proporcional só a essas resistências aqui, que seria a corrente total 20 amperes. Nessa área aqui seria 20 amperes
e nesse nó a corrente se dividiria, que era 10 para essa R4 e 10 para R3. Consequentemente, a corrente total do circuito seria 20 amperes. Nesse caso aqui, surgiu as correntes, as resistências parasitas. Essa resistência que eu não esperava, ou que não seria prevista. O ideal seria zero resistência, ou só a resistência do condutor, que nesse caso seria desprezível. Então, nesse caso agora, eu tenho essas novas resistências aqui. Então, vai influenciar na minha corrente. Qual a corrente no meu circuito aqui, considerando a resistência de falha, a resistência de defeito? Para nós calcularmos, nós vamos utilizar a fórmula da lei de Ohm. Eu tenho já a resistência total do meu circuito e tenho atenção. Quem é a corrente real do meu circuito? Agora, considerando as resistências que apareceram, é simples, é só calcular. Então vamos lá, aplicando a lei de Ohm para calcular a corrente nesse circuito. A fórmula que eu devo aplicar deve seguir, deve responder a seguinte pergunta: qual é a variável que eu estou à procura? Eu vou procurar o que agora? A corrente do circuito. Em relação a quem? A resistência total. Quem é a resistência total? É a resistência equivalente total do circuito que eu calculei depois que eu fiz as relações. Então, a resistência total que nós calculamos foi 21 ohms. Então, se eu estou procurando a corrente, eu vou fazer a aplicação da lei de Ohm. Então, I é igual. Quem é a fórmula que eu vou aplicar? Se eu estou procurando I, é isso aqui? É evidente. Então, nós vamos aplicar a primeira fórmula aqui da lei de Ohm. I é igual a U sobre R. Então, nesse caso aqui, quem é a minha tensão? 220 volts. Quem é a minha resistência total do circuito? 21. 220 dividido por 21 ohms. 220 volts dividido por 21 ohms. Então, a minha corrente vai ser igual a 220 dividido por 21. Vamos analisar o circuito, considerando os dados que nós temos agora. Vamos ver. Eu tenho aqui no meu circuito a corrente circulando nesse ponto aqui, a corrente encontrada, 10, vou arredondar para 10,5, 10,5 amperes, ok? A corrente nesse ponto aqui, 10,5 amperes. Circuito em série, a corrente é a mesma, ok? Circuito em série, a corrente é a mesma. Nesse ponto aqui, a corrente ainda continua 10,5, ok? Nesse ponto aqui, nós temos uma divisão. Circuito paralelo, a corrente o quê? Se divide. Se os resistores forem iguais, ou se as resistências forem iguais, a corrente se divide por igual. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma divisão na corrente nesses dois resistores aqui. Então, eu teria 10,5 dividido por 2, que daria 5,2. No caso aqui, eu teria 5,2 aqui e 5,2 aqui. Quanto é que essas resistências precisam para produzir o trabalho ideal? Precisam de 10 amperes, mas as resistências que estão em série provocaram uma queda no potencial, reduziram a corrente. E o que sobrou para essas duas resistências? A metade da corrente necessária para produzir o seu potencial. Então, por isso que nunca nós tínhamos a corrente, a temperatura total. Sempre chegava a 50% e não passava de 50%. E aí, depois da resolução, tirando a oxidação, trocando os conectores, melhorando lá, resolveu o problema e voltou à condição normal. Mas percebeu que é possível você diagnosticar um defeito e explicá-lo a partir do conceito. Então, teoria não é nada mais, nada menos do que a condição para você expressar o conceito e depois transformá-lo ou transferi-lo
para aplicação prática. Então, prática é aplicar a teoria, ou prática é saber aplicar a teoria. Agora, isso é muito relativo, por quê? Depende muito em qual meio você se encontra, qual o nível de complexidade. Então, quanto maior for o nível de complexidade, mais necessário vai ser a aplicação de fundamentos técnicos e observação das condições teóricas para poder interpretar e entender o que está acontecendo na prática. Então, neste caso aqui, nós chegamos à conclusão. A corrente total no circuito é a soma da corrente aqui no nó. Aqui nesse nó ela se separa e aqui ela volta a ser 10,5 amperes. Ficou claro para você? Se não ficou, faça comentários, continue aí assistindo as nossas aulas. Você vai ver vários exemplos em vários aspectos da eletrotécnica. Todas as cadeiras de eletrotécnica que estarei ministrando aula, acompanhe, dê um joinha, acesse o nosso site, interaja, e aí para nós podermos continuar fazendo esse trabalho aí, trazendo a experiência que a gente vive no dia a dia, que eu vivo no dia a dia como técnico, e fazendo aí a associação do que a gente estuda e como aplicar essas teorias. Então, conto com o seu apoio, conto com a sua presença, seu joinha, interaja com o nosso site, se inscreva no nosso canal. No site www.eletrotecnica moderna, no blog, tem os comentários, tem alguns arquivos falando de resistências e outras coisas que estarei postando. Tem uma biblioteca, tem uma quantidade de material já, não é muito material, mas em uma situação de pesquisa você consegue encontrar já algumas coisas na nossa biblioteca, bem organizada. Tem uma planilha para você procurar o material que você está necessitando. Tem o título do assunto que você está procurando. Você entra lá na biblioteca e abaixo da estante, lá no nosso site, tem lá as apostilas e o título da apostila do assunto que talvez você esteja procurando. É dividido em 3 partes. Eletricidade básica, instalações elétricas e instalações industriais. Cada grupo desse aí tem os assuntos relacionados. Então você pode estar acessando lá, interagindo, se cadastrando, se tornando membro do site, para a gente poder aí interagir com conhecimento na nossa área. Obrigado pela atenção. Conto com você na próxima aula. Até a próxima.